E aí, galera? Então estou voltando para mais uma aula. Nossa continuidade aí na parte da segurança pública. Galera já entrando. Beleza? E aí eu fiz uma pergunta no bloco passado, né? Que é se a polícia militar ela exerce aí o policiamento fluvial. Bom, galera, só para vocês virem aqui rapidinho como é que funciona o nosso sistema, eu tenho essa câmera aqui que eu tenho que olhar, tem lá o Tiagão lá tomando um cafezão, beleza? E aí, eu fico girando aí, eu tenho um suporte aqui do meu telefone, eu fico girando aqui a câmera, né, para que você possa ver, né, as questões de prova, a parte teórica. Então a intenção é auxiliar, beleza? Então vamos lá, eu vou dar continuidade agora. Não vou mais olhar para vocês, infelizmente. Tenho que olhar aqui para a câmera e vou, né, corrigir exercícios e também partir aí para a teoria. Onde que eu estou? Estou no Rio de Janeiro, num curso que se chama Master Juris, Paulinha. Beleza? Então tá? Então deixa eu só ajustar aqui minha roupa. Opa, o fio aqui grudou. Deixa eu só puxar para aqui pro lado. Tranquilo, Tiagão? Então, pode mandar ver. Ok. Vamos lá então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de segurança pública. No bloco passado, eu deixei uma pergunta para vocês. Falei assim, olha pessoal, será que a polícia militar, ela exerce a competência dela, né, de forma expressa, a atividade de policiamento fluvial? Não é até esquisito isso? É comum você ver uma polícia militar exercendo ali um policiamento fluvial? Alguém já viu? Bom, pode até ser que alguém tenha visto, mas pode ter certeza que isso é raro. Assim como policial ferroviário federal. Você já viu o policial ferroviário federal? Policial ferroviário federal, para mim, é cabeça de bacalhau. Eu sei que existe, mas eu nunca vi na minha vida. Você já viu um policial rodoviário federal? Depois você manda lá no Instagram para mim, @profluisalberto, né, se você já viu ou conhece algum policial ferroviário federal. Tira uma foto com o cara aí e manda para mim. Vamos lá, tenho curiosidade até para ver o uniforme de um PFF. Beleza? Tranquilo? Então, essa situação da atividade de policiamento fluvial, lacustre, dentre outras, são de competência realmente da Polícia Militar, conforme decreto 88.777 de 83. Então vou colocar na tela para vocês, joga lá para mim por gentileza. Eu tenho ali, ó, a perguntinha que eu fiz, né, em relação ao policiamento fluvial, e aí tem um decreto 88.777 de 83. O que esse decreto destaca? Aprova o regulamento para as polícias militares e corpos de bombeiros militares, o policiamento ostensivo, ação policial exclusiva das polícias militares, em cujo emprego o homem ou a fração de tropa enganjados sejam identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública. São tipos desse policiamento a cargo das polícias militares, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, os seguintes. Então, é a atividade da Polícia Militar, a atividade fluvial, de policiamento fluvial e policiamento lacustre. Olha que legal isso. E quando cai na prova, tá lá, ó, olha aqui a questão de prova. Eu adaptei essa questão de prova, tudo bem? Mas olha a pergunta. As polícias militares, forças auxiliares e reserva do Exército, conforme eu comentei no bloco anterior, destinam-se, dentre outras atribuições, a exercer as funções de polícia fluvial. Viu que legal? E aí, será que essa questão está certa ou está errada? Se eu não falasse nada para vocês, pode ter certeza que uma boa parte aí dos candidatos que estão me assistindo poderia ter colocado errado, tá? Porque eu já fiz isso em simulado, muita gente colocou errado. Mas essa questão, conforme o decreto 88.777, é uma questão que está correta. Então, a Polícia Militar, conforme expresso no decreto 88.777, exerce aí
o policiamento fluvial. Tudo bem? Ok? Tá. E aí depois eu tenho a questão número 9. Questão número 9, agora eu vou fazer uma série de questões, tá? A segurança pública é considerada dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Perfeito, tá? Conforme a Constituição Federal, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Volta-se à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo exercida apenas, aí já tem que tomar cuidado, tá? Por meio dos seguintes órgãos. Até aí tudo bem, porque é uma lista taxativa. Forças Armadas, aí não. Aí, como diz a minha avó, salgou o pirão, não é isso? Por quê? Porque Forças Armadas não é órgão de segurança pública. As Forças Armadas são órgãos de segurança nacional. Perfeito? Agora, a PF, órgão de segurança pública, PRF, órgão de segurança pública, PFF, órgão de segurança pública, PM, órgão de segurança pública, Corpo de Bombeiro Militar, órgão de segurança pública. Tudo bem? Ok? Tranquilo. Então essa questão está errada porque citou as Forças Armadas como órgão de segurança pública, meus amigos. Então, gabarito aqui oficial, errado. Certo? Certo não, professor? Errado, é verdade. Vamos lá, uma próxima questão. Próxima questão nessa sexta-feira calorosa. Eu tenho aqui, ó, a segurança pública é dever e responsabilidade do Estado e consiste na atividade exercida exclusivamente com o objetivo de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público. E aí? Segurança pública é dever e responsabilidade do Estado e consiste na atividade exercida exclusivamente com o objetivo de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público. Tá certo ou tá errado? Olha, meus amigos, você tem que tomar cuidado, porque quando você tem palavras restritivas, isso pode induzir o candidato a erro. A segurança pública, realmente, ela é dever do Estado. Agora, conforme a Constituição Federal, fala em responsabilidade de todos. Então, se a pergunta fosse conforme a Constituição Federal, a segurança pública é responsabilidade de todos, e não dever e responsabilidade do Estado. Mas tudo bem, vamos engolir essa parte. E consiste na atividade exercida exclusivamente com o objetivo de preservar a ordem pública. Legal. Segurança pública, ela preserva a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público. Então, quer dizer, exclusivamente irá proteger. Incolumidade é proteção. Proteção das pessoas e do patrimônio público. Se você colocar errado, se você colocar certo, você estará afirmando que a segurança pública só atua para proteger patrimônio público. Não é verdade. A segurança pública, legal, ela protege patrimônio público, mas também um patrimônio privado, um particular. Ok, pessoal? Então, ó, essa questão é uma questão que está errada. Certo? Legal. Vamos aí, ó. Questão número 11. Questão número 11, eu tenho aqui o seguinte. As polícias civis, órgãos dos estados federados, têm a atribuição precípua de exercer a função de polícia judiciária, isto é, a de investigar o cometimento de delitos e a de auxiliar a execução de decisões processuais penais. Por isso, essas polícias não integram o sistema constitucional de segurança pública. Isso aqui é uma questão muito fácil, né, pessoal? Dizendo aqui que a Polícia Civil não integra o sistema constitucional de segurança pública? Não, errado, tá? Então, gabarito errado. Esse aí aqui eu puxei com vontade mesmo. Eu estava com apetite e aí... Opa, e agora eu estou enrolado aqui. Vamos lá, pronto. Deixa eu puxar aqui o E aqui de forma mais tranquila. Tá aí. Tudo bem? Ok. Bom, agora eu quero trabalhar com vocês com a parte do poder de polícia, né? Evocando aqui a Maria Silva Zanella de Pietro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá lá. Exatamente. O poder de polícia.
Ok. Segundo a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ok, ela traz aí que o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Até aí tudo bem, todo mundo sabe, enfim. O lance é o seguinte, poucas pessoas sabem que existe ali um poder de polícia. Quando se fala em poder de polícia, enfim, esse poder de polícia é um poder decorrente da segurança, e esse poder de polícia de segurança, ele pode ser em atividade tanto preventiva quanto numa atividade repressiva. E existe um poder de polícia, existe a polícia em si, que é chamada polícia administrativa lato sensu, que ela vai ser tanto preventiva, quanto repressiva, quanto fiscalizatória. Então, de novo, segundo a doutrina de direito administrativo, quando se fala em polícia, você tem aí uma dicotomia. Eu tenho a polícia de segurança, e essa polícia de segurança tem natureza preventiva ou natureza repressiva, ou os dois, perfeito? E eu tenho a polícia administrativa lato sensu. E o que é essa polícia administrativa lato sensu? É aquela que tem natureza preventiva, repressiva e natureza fiscalizatória. Tá bom, professor? Não entendi nada. Não entendeu nada? Vamos fazer o seguinte, deixa eu só mostrar aqui a apresentação do tema que será discutido. Aí depois eu vou fazer uma análise clínica explicando cada conceito, para ficar mais fácil. Então na tela, por gentileza, Tiagão, vamos analisar aqui o que está na tela. Eu tenho a polícia, que pode ser de segurança, e essa polícia de segurança ela tem natureza preventiva, assim como tem natureza repressiva. Existe a polícia administrativa lato sensu, ok? Então tá aí, ó, polícia administrativa lato sensu. E aí se eu for fazer um comparativo de polícia administrativa e polícia de segurança, a polícia administrativa, conforme eu disse para vocês, ela vai ter natureza preventiva, repressiva e fiscalizadora. Então vamos lá. Tá aqui, ó, natureza repressiva, natureza preventiva, natureza fiscalizadora. Ok. E a polícia de segurança, ela tem natureza repressiva e natureza preventiva. Tá, aí que pega. Tudo bem? Vamos lá. Aqui que vem a novidade, que poucos alunos sabem disso. Os alunos ficam decorando, professor, Polícia Civil, Polícia Repressiva, atua após a infração penal. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Preventiva, atua antes da infração penal. O pessoal decora isso. Tá. Legal, não é que esteja errado, está certo. Mas quando na prova perguntar a natureza do órgão de segurança pública, você pode afirmar aí, sem medo de errar, que qualquer órgão de segurança pública tem natureza tanto preventiva quanto natureza repressiva. Então, vamos lá. Professor, explique melhor isso aí. Por que a polícia de segurança, qualquer órgão de segurança pública, tem natureza preventiva? É a natureza preventiva em relação, porque tudo vai depender do seu referencial, do observador, tá? Natureza preventiva em relação ao infrator. Por quê? Porque onde tem um órgão de segurança pública, o infrator, em regra, não vai cometer o crime. Então, trazendo aqui a observação como observador, como ponto de referência, o criminoso, em tese, em regra, tem criminoso que é burro, né? que é maluco, retardado, tá? E aí depois eu vou dar um exemplo, porque eu estou falando dessa forma, de um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que foi surreal. Mas enfim, quando eu tenho aqui o criminoso, partindo do ponto de observação do criminoso, o criminoso, em regra, não vai cometer o crime onde tem ali órgãos de segurança pública. Perfeito? Ele tenta, em tese, cometer o crime fora ali de uma atuação, ou na verdade,
fora ali das vistas daqueles que integram órgãos de segurança pública. Então, isso acaba tendo uma natureza preventiva, acaba evitando a presença da polícia, por si só, já previne o crime. Em relação, então, ao criminoso, esse órgão de segurança pública tem natureza preventiva. Legal, tá. Agora, quando o criminoso, mesmo assim, ele vai atuar, ele está ali cometendo a prática da infração penal, e chega o órgão de segurança pública, e aí vem o órgão de segurança pública, dá o flagrante, prende, ou o crime já ocorreu e o órgão de segurança pública investiga e posteriormente prende, nesse caso, eu tenho a natureza repressiva de qualquer órgão de segurança pública. Então vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Está tendo uma blitz da Polícia Militar aqui nessa avenida. Presidente Antônio Carlos, não é isso? Está aqui na avenida. Presidente Antônio Carlos. E aí, nessa avenida, não é comum ter blitz, passam dois indivíduos numa moto, que são parados pela Polícia Militar, e a PM verifica que eles estão armados, com porte ilegal de arma de fogo. Em tese, para a sociedade em si, a PM acabou de reprimir um possível crime. Então, a natureza da ação policial, ela foi repressiva. Tudo bem? Entenderam? É muito peculiar. Então, falar de natureza repressiva envolve o interesse geral. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Isso não é criação da minha cabeça. O professor José dos Santos Carvalho Filho tem esse posicionamento. A Maria Silva Zanella de Pietro tem esse posicionamento. Tem questão de prova, que eu vou mostrar para você, que traz esse posicionamento. Se perguntar a natureza da atuação de um órgão de segurança pública, você vai responder natureza preventiva e repressiva. Ok? Só pegar aqui um gancho, né, para dar uma relaxada, muito rápido, tá? Em relação aí que eu falei, bandido é burro, bandido não se duvida o que o cara faz, etc. Tal. Teve um caso aqui no Rio de Janeiro que o indivíduo, ele estava na condicional, perfeito? E aí ele saiu de Bangu, veio para o centro do Rio de Janeiro, e aí se enrolou todo aqui com o horário, tinha que voltar, ele se enrolou com o horário, sabe o que ele fez? Ele assaltou um cara de moto, um motociclista, pegou a moto do cara e foi para Bangu. Pegou a Avenida Brasil, aquela coisa toda, tudo filmado, câmera, etc. Tal. E aí a Polícia Militar identificou, né, a moto roubada, etc. Tal, e aí parou esse indivíduo no meio do caminho. Mas estava indo para onde? Para o presídio. Olha que ideia, né? O cara não ia chegar no horário, roubou uma moto para tentar chegar no horário porque ele estava na condicional. Né? É complicado isso. Mas enfim, não quero entrar no mérito dessas discussões. Quero mostrar para você, sim, o que cai na prova em relação a esse conceito que talvez você não tivesse conhecimento em relação à natureza do órgão de segurança pública que é ser preventivo e repressivo. Vamos lá? Na tela então, por gentileza, Tiagão. Eu tenho o seguinte, eu coloquei para vocês a natureza, a polícia administrativa, como polícia de natureza repressiva, preventiva e fiscalizadora, que envolve até a atuação aí de fiscais, como fiscal da Receita Federal e assim vai. A polícia de segurança, ela é uma polícia repressiva lá, em relação ao indivíduo infrator da lei penal. E ela, ao mesmo tempo, é uma polícia preventiva em relação ao interesse geral. Perfeito? Para ficar mais claro, eu trago aqui, esse aqui é o posicionamento da Maria Silva Zanella de Pietro. Eu trago o posicionamento do professor José dos Santos Carvalho Filho, que traz o seguinte, deixa eu ver aqui, ó. Tal distinção, tal distinção, porém não é absoluta, como têm observado os estudiosos. Na verdade, os agentes da polícia administrativa também agem repressivamente, quando, por exemplo, interditam um estabelecimento comercial ou apreendem bens obtidos por meios ilícitos. Então essa é uma ação repressiva, porque vai impedir que aquele indivíduo ele reitere na ação criminosa. Por outro lado, os agentes de segurança têm
a incumbência, frequentemente, de atuar de forma preventiva para o fim de ser evitada a prática de delitos. Então, o que eu quero destacar aqui para finalizar, tá bom? Para finalizar. Quando o órgão de segurança pública ele atua com natureza preventiva, significa que a presença do órgão de segurança pública em si já faz ali uma ação de evitar condutas criminosas. Mas, se a conduta criminosa estiver ocorrendo e tendo ali a intervenção de um órgão de segurança pública, essa ação do órgão de segurança pública tem natureza repressiva. Por quê? Por que vai ter a natureza repressiva? Porque vai impedir, a partir do momento que a polícia vai ali, impede a ação criminosa, o andamento da ação criminosa e prende aquele meliante, a polícia, ou o órgão de segurança pública, melhor dizendo, acaba evitando ações reiteradas desse criminoso. Então isso acaba caracterizando uma atividade da segurança pública que é de natureza repressiva. Tudo bem? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas na prova se cair assim, ó, a segurança pública, os órgãos de segurança pública têm natureza preventiva e repressiva? Sim. Uma coisa, deixo claro, tá? Uma coisa é natureza preventiva e repressiva. Outra coisa é falar que o órgão de segurança pública ele tem uma ação preventiva, uma ação repressiva. Então, de um lado, a natureza. Do outro lado, a ação. Ok? Podemos prosseguir? Vamos então prosseguir. Na tela tem uma pergunta importante. Vamos lá. Olha aí que pergunta interessantíssima. Vamos ver se você acertaria essa questão. A pergunta é a seguinte: o poder de polícia, é uma atividade positiva ou negativa? O que você acha? Seguindo aí o posicionamento da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Poder de polícia é uma atividade positiva ou uma atividade negativa? Aqui é a mesma coisa. Pode vir aqui comigo, Tiagão. Mesma coisa. Tudo isso decorre do referencial. Quando você tem as ações que envolvem os atributos, né, do poder de polícia, presunção de legitimidade, auto-executoriedade, né, imperatividade, e aí alguns doutrinadores trazem a discricionalidade, você tem também a atividade negativa. Olha que legal, hein? O serviço público, ele reflete numa atividade positiva. Serviço público, no seu sentido aqui, estrito sensu e também até lato sensu, ele é uma atividade positiva. Ele vai gerar ações positivas, reflexos positivos para a sociedade. Serviço público. Mas o poder de polícia, ele é uma atividade negativa porque você está analisando uma situação mais pontual. O poder de polícia não é um serviço público? Então o serviço público é atividade positiva. Agora, o poder de polícia, isso cai em prova e poucos alunos acertam esse tipo de questão. Ele é uma atividade negativa justamente porque quando o poder de polícia ele atua, ele vai evitar ou vai impedir que infrações penais ocorram. Então, quando o poder de polícia atua, impede ou evita ali a continuidade de ações delituosas, a atividade do poder de polícia para aquele criminoso é uma atividade negativa. E essa atividade do poder de polícia reflete num serviço público que tem ali a característica positiva. É complicado isso. Eu sei. Mas o mais importante, se na prova cair, poder de polícia é uma atividade positiva ou negativa, você vai responder negativo. Confie em mim. Vou mostrar a questão de prova sobre esse tema. Cai. Não estou aqui, obviamente, para tentar polemizar ou até confundir sua cabeça. Não. O nosso curso envolve um certo grau de aprofundamento. Vou provar para vocês na tela, Tiagão, por gentileza.
Olha só, poder de polícia, atividade negativa, ok? Costuma-se apontar como atributos do poder de polícia a discricionariedade e coercibilidade, além do fato de corresponder a uma atividade negativa. Pode-se atualmente acrescentar outra característica, que é a indelegabilidade do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado. Então você tem aqui, de um lado, poder de polícia e do outro lado, serviço público. Então, vamos lá. De um lado, eu tenho poder de polícia como atividade negativa, do outro lado, eu tenho o serviço público como atividade positiva. Lembra você que o poder de polícia como atividade negativa significa que a administração ela vai intervir na conduta individual, perfeito? Estabelecendo obrigação de não fazer. Até um detalhe importante, tá? O poder de polícia como atividade negativa reflete na obrigação de não fazer, certo? Então, poder de polícia como atividade negativa, a administração impõe limites à conduta individual, tendo aí como reflexo a obrigação de não fazer. Ok? Agora, o serviço público é uma atividade positiva e a administração pública exerce ela mesma uma atividade material que vai trazer um benefício, uma utilidade aos cidadãos. Beleza? Tranquilo? Então você tem aqui a administração pública, exerce ela mesma uma atividade material que vai trazer um benefício, uma utilidade aos cidadãos. Ok? Então tá aí, ó. Perfeito. Tá? Então, quadrinho preenchido. Conceito de poder de polícia você pode pegar no artigo 78 do CTN, que eu vou colocar aqui para vocês também, tá lá. Artigo 78 do CTN. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Tudo bem? Então você tem aqui como atividade do poder de polícia que vai limitar, vai disciplinar uma atividade individual. Vai regular também a prática de um ato, abstenção de fato e assim vai. Então essa é a melhor definição de poder de polícia. E aí lembrando que quando você tem atributos de poder de polícia, muitos de vocês gravam o seguinte, poder de polícia tem a discricionariedade, que é a conveniência e oportunidade, a livre escolha pela administração pública. O poder de polícia tem a autoexecutoriedade, que em regra é aquela atuação, ou seja, a atuação do poder de polícia não necessita de uma intervenção aí, de recorrer, não intervenção, né? Não necessita de se recorrer ao poder judiciário para que se execute. Isso é uma regra, né? Então a regra possui exceção. Por exemplo, quando o indivíduo ele recebe uma multa, se esse indivíduo ele não quiser pagar a multa, o poder de polícia está ali e acabou. Não tem nada além do que fazer se o indivíduo não quer pagar a multa. Se ele quer discutir o valor da multa, discute no Poder Judiciário. O Poder de Polícia só vai aplicar a multa e pronto. Não tem uma coercibilidade em relação a essa circunstância. Lembrando aqui que o Poder de Polícia ele tem ali uma imposição imperativa. E para finalizar, que o pessoal sempre esquece, que eu estou reforçando com vocês, o Poder de Polícia tem como atributo a atividade negativa. Tá? Atividade negativa. Resumindo, você que está aqui me assistindo, vou mostrar para você agora uma questão de prova
que se você não souber a diferença de natureza preventiva e natureza repressiva, e se você não souber que qualquer órgão de segurança pública possui essas duas naturezas, a preventiva e a repressiva, o aluno erra a questão de prova. Muita gente errou essa questão de prova que eu vou mostrar para você, porque a pessoa decorou aquele conceito. Polícia repressiva, atua antes da infração, polícia repressiva, atua após a infração penal. Polícia preventiva, atua antes da infração penal. Mas aqui não é isso. Se na prova trouxer natureza preventiva, natureza repressiva, é outra coisa. Vamos lá? Você vê que isso cai na prova. Posicionamento ali da Maria Silva Zanella de Pietro e também do professor José dos Santos Carvalho Filho. Na tela, por gentileza, eu tenho aqui a seguinte situação. Então tá lá, ó. Agente de polícia de Alagoas, banca CESP-UNB. Olha aí que interessante, ó. Na comparação entre a polícia administrativa e a polícia judiciária, tem-se que a natureza, olha aqui, ó, o macete, ó. Tem-se que a natureza preventiva e a natureza repressiva se aplica igualmente às duas. Então, quer dizer, está dizendo aqui na questão de prova que tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária, que também é chamada de polícia repressiva, as duas aqui têm natureza preventiva e natureza repressiva. Gabarito oficial, certo. Viu aí que interessante? Então, questão correta. Questão 13, vamos lá, questão 13, olha aí, ó. O poder de polícia administrativa, que se manifesta preventiva ou repressivamente, a fim de evitar que o interesse individual se sobreponha aos interesses da coletividade, difere do poder de polícia judiciária, atividade estatal de caráter repressivo, caráter e natureza, tanto faz, tá? Caráter repressivo e ostensivo, que tem a função de reprimir ilícitos penais mediante a instrução policial criminal. Então veja a questão interessantíssima, né? A questão traz, né, o conceito de poder de polícia, falando que o poder de polícia se manifesta preventivamente ou repressivamente, ok? A intenção, a finalidade aqui é evitar que o interesse individual sobreponha sobre o interesse da coletividade, porque a ideia é ao contrário, né? A coletividade, o interesse da coletividade que tem que sobrepor sobre o interesse individual. Esse conceito vai se diferir, né, do conceito de polícia judiciária, que é uma atividade de caráter, ou seja, natureza. A polícia judiciária exerce uma natureza repressiva e uma natureza ostensiva, que tem a função de reprimir ilícitos penais mediante instrução policial criminal. Então, praticamente trouxe o conceito que está aqui, ó, natureza preventiva, natureza repressiva. Gabarito oficial dessa questão, certo? Tudo bem? Falei para vocês, hein? Questão aqui, ó, nível superior sem especialidade. Olha essa daqui, ó. Atividade negativa. Olha lá, ó. Atividade negativa. Que impõe sempre uma abstenção ao administrado. Obrigação de não fazer. Caracteriza... Então, se eu vou voltar aqui rapidinho, ó, você vai ficar até doido, ó. Aqui, ó. Poder de polícia... Atividade negativa que gera obrigação de não fazer. Ok? Então, você tem lá, ó, poder... Cadê? Opa! A atividade negativa que impõe sempre uma abstenção ao administrado, que é uma obrigação de não fazer. Caracteriza o poder de polícia. Letra D. Poucos acertaram essa questão. Tudo bem? Quer ver outra interessante? Olha essa aqui.
são atributos do poder de polícia, exceto, ou seja, qual que não é atributo do poder de polícia? Qual que não é? Discricionariedade é atributo do poder de polícia. Exigibilidade é atributo do poder de polícia. Executoriedade é atributo do poder de polícia. Atividade positiva, aí não. Por quê? O poder de polícia é uma atividade negativa. Então, a atividade positiva não é característica do poder de polícia. Ok? Tudo bem? E a coercibilidade é atributo do poder de polícia? Sim. Então, ó, muita gente errou porque achava que o poder de polícia é uma atividade positiva. Não, o poder de polícia é uma atividade negativa. Vamos analisar uma outra questão de prova? Vamos lá. Aqui, ó. Conforme tradicional classificação doutrinária, consideram-se atributos do poder de polícia a legalidade, moralidade e impessoalidade. B. Presunção da legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. C. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. D. Necessidade, proporcionalidade e adequação. E. Presunção de legitimidade, discricionariedade e imperatividade. Bom, doutores e doutoras, quando se fala em poder de polícia, como atributo de poder de polícia, numa visão tradicional, o poder de polícia ele é caracterizado por discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Tudo bem? Essa é a visão tradicional. Letra C é a nossa resposta. Questão 17. A determinação da administração para colocação de equipamentos contra incêndios no prédio reflete a atividade negativa do poder de polícia, já que impõe uma obrigação de fazer. Doutores e doutoras, é uma questão capciosa. Lembro você que a atividade do poder de polícia realmente é uma atividade negativa. E se é uma atividade negativa, impõe a obrigação de não fazer. E aqui está escrito obrigação de fazer. Está errado. É a obrigação de não fazer. Tudo bem? Ok? Então está aí, ó. Podemos então prosseguir? Melhor não, né? Vamos encerrar. Nosso tempo já foi. Já até ultrapassou um pouquinho. Eu vou encerrar esse bloco e depois, no próximo bloco, eu vou iniciar falando o que é uma atividade de investigação policial e o que é uma inteligência policial. Você sabe a diferença? Investigação policial e inteligência policial possuem diferenças. Qual vai ser ou quais são as diferenças dessas duas atuações dos órgãos de segurança pública? Tome cuidado, porque isso tem sido cobrado em concurso público. Mas no próximo bloco eu vou te explicar e trazer subsídios para que você entenda melhor esses dois conceitos. Tudo bem? Forte abraço, muito obrigado, fique com Deus. Galera do Instagram, eu vou encerrar aqui. E vou ver se dá para gravar mais um bloquinho só, tá? Belezinha? Então, ó, forte abraço, muito obrigado. A intenção é ajudar aí vocês, né? O curso está extremamente atualizado. E te desejo aí toda a boa sorte do mundo, tá bom? Fique com Deus. Essa foi parte 3? Isso. Introdução, como é que tá aí? Introdução ao estudo da segurança pública. Parte 3.